Ontem foi dia de aposentado, dia do aposentado, na verdade, e hoje a gente vai falar sobre esse assunto. Você já ouviu falar da proposta de emenda constitucional, a nova PEC do governo federal, que prevê mudanças na aposentadoria? A ideia é conseguir garantir mais recursos para a Previdência e, por isso, nós vamos acompanhar esta reportagem. Seu Antônio está com 63 anos de idade. Faz 2 anos que ele se aposentou, depois de contribuir 36 anos com a Previdência. O ex-empresário só tomou essa decisão porque teve um infarto. Para ele, a idade ideal para pedir aposentadoria é quando o homem chega a 70 anos. Eu me aposentei por uma questão de saúde e a oportunidade de dar certo a aposentadoria por motivo de doença. Mas não queria me aposentar. Mas a maioria dos brasileiros está preocupada com este assunto, a aposentadoria. São tantas especulações sobre o tema que qualquer mudança assusta. O Paulo, que é recepcionista de um hotel, já nem sabe quando ou como vai se aposentar no futuro. Eu temo que pode ser que diminua muito o meu salário, por isso que eu tenho que continuar trabalhando. A proposta de emenda constitucional, a PEC, que ainda não foi apresentada no Congresso, traz dúvidas. Se a PEC vigorar, a principal mudança é que tanto homens quanto mulheres terão obrigatoriamente ter a idade mínima de 65 anos para conseguir se aposentar. Só vão ficar de fora da reforma previdenciária os bombeiros e os policiais militares. O governo acredita que se incluísse essas duas categorias, teria dificuldade de aprovar a PEC no Congresso. O certo é que a reforma vai mudar a vida da maioria dos brasileiros. A reforma da Previdência não foi aprovada ainda, nem mesmo o texto chegou ao Congresso. Mas o governo diz que a mudança será necessária para evitar a falência da Previdência no país. Este professor e juiz do trabalho explica quais mudanças poderão ser mais negativas para o trabalhador, que está ativo, mas futuramente também fará parte da categoria de aposentados. Ele vai tentar, provavelmente, o governo federal, aumentar a taxação dos aposentados. Ou seja, quem está aposentado no serviço público, que paga hoje 11%, vai ter que pagar 14%. Vai tentar também, provavelmente, desvincular o benefício do salário mínimo, porque atualmente o menor benefício que alguém ganha é igual ao valor do salário mínimo. E se houver essa desvinculação, o que poderá acontecer? Daqui a 10 anos, o salário mínimo ser, por exemplo, R$2.000 e a pessoa está ganhando só R$1.000 de benefício previdenciário. Haja mudanças, mas que essas mudanças sejam para todos, né? Não tira uma categoria daqui, uma de lá e tal, porque não adianta absolutamente nada. Nós vamos continuar reclamando, porque a mudança, quando ela é boa, é para todos, seja para a iniciativa privada e também para os nossos políticos, não é não? Essas mudanças ainda não foram aprovadas, como a Juliana falou na reportagem, mas é importante ficar por dentro do assunto. Segundo uma pesquisa do SPC Brasil, 66% dos brasileiros não pensam na aposentadoria enquanto ainda estão no mercado de trabalho. E será que a gente já deve se preocupar de fato? A repórter Juliana Sena está com um especialista em direito previdenciário que vai esclarecer para a gente a respeito desse assunto, né, Juliana? Porque tem muita gente que deixa para pensar nisso em cima da hora e aí acaba se assustando com o valor que pode vir pela frente. Boa tarde. Boa tarde, Bruna. Boa tarde a todos. Isso mesmo. Até eu conversava agora com o especialista que está aqui ao meu lado, o professor Rafael Schmidt Valdrich, que é também especialista em direito previdenciário. E ele comentou comigo que, diante desse pacote de mudanças, né, professor, está difícil planejar a aposentadoria, mas é possível pensar nela sim. Boa tarde, professor. Quando que a gente deve pensar nesse momento tão importante da vida? Boa tarde a todos. Eu agradeço o convite de estar aqui falando um pouquinho sobre essa área que é apaixonante do direito previdenciário e muito importante para a vida de todos. Realmente, o planejamento previdenciário é algo de suma importância para o povo brasileiro. Quando as pessoas falam em previdência, a primeira coisa que vem em mente é a aposentadoria. Mas nós temos que nos ater que a aposentadoria é o último benefício que, eventualmente, a Previdência vai lhe pagar. Então, hoje, o direito previdenciário ou a previdência social, ela está muito vinculada aos benefícios de curto risco social, ou seja, os benefícios intermediários, os benefícios iniciais. No caso, auxílio-doença, pensão por morte, salário-maternidade, auxílio-reclusão, enfim, são benefícios que exigem um tempo menor de contribuição. A aposentadoria por invalidez. Então, quando as pessoas se vinculam à previdência, será que eu pago? Primeiro que a Constituição não traz essa opção, traz a obrigação de pagar, e o texto da legislação também. Agora, o que ocorre?
eu costumo dizer nas minhas aulas, né? A pessoa paga IPTU e IPVA todo ano e paga a contribuição previdenciária. Qual é a única que vai te dar um retorno imediato e personalíssimo? A contribuição previdenciária. E é a última que as pessoas, eventualmente, pensam em se planejar para pagar. Então, só pensam, por que eu não paguei? Por que eu não paguei a mais quando, eventualmente, aconteceu o risco, ou seja, o problema, a necessidade, a contingência. Então, eu sempre digo o seguinte, se você, eventualmente, vai começar a exercer uma atividade remunerada, aliás, o próprio texto constitucional já diz que é a partir dos 16 anos de idade, né, é de suma importância que vocês comecem a contribuir no valor que, efetivamente, vocês recebam de remuneração pelo exercício da atividade que vocês prestam. E hoje, quem pode se aposentar? A gente não está falando ainda da mudança, está falando como é o regime atual. Quem pode se aposentar nesse momento? Principalmente que trabalha em empresas, em instituições privadas, né? Também é diferente para o setor público. Gostaria que o senhor explicasse. Isso. Hoje, no regime geral de previdência social, que é aquele que abrange a maioria da sociedade, a aposentadoria é devida aos 35 anos de contribuição se homem e aos 30 anos de contribuição se mulher, sem limite mínimo de idade, o que já ocorre no regime próprio, tendo um limite mínimo de idade, ok? Só que no regime geral, que é o que mais interessa para as pessoas, porque são aquele que abrange o maior número de pessoas, está tendo aí a reforma da Previdência. E na mídia se fala muito a respeito dos 65 anos. Né? Hoje, a pessoa que eventualmente for se aposentar tem a incidência do fator previdenciário por conta da idade. Mas a idade não é um fator de acesso ao benefício, e sim um fator que traz um reflexo no cálculo do benefício, que são coisas diferentes. Salvo, Juliana, as aposentadorias por pontos, porque o homem que somar tempo e idade e alcançar 95 pontos, ou a mulher que somar o tempo e a idade e alcançar 85 pontos, tem direito à aposentadoria integral e sem a redução do fator previdenciário. Aliás, o fator previdenciário só iria entrar no cálculo se for para melhorar o valor do benefício. Então, e também é importante lembrar que a média salarial que a Previdência utiliza para o cálculo do benefício são os 80% maiores contribuições desde julho de 94, que é uma média instituída pela Lei 9876. É engraçado que as pessoas ainda acham que assim, paga a vida inteira no salário mínimo e falta 3 anos para se aposentar e começa a pagar o teto. Por quê? Porque antigamente era assim e agora mudou. Então, aliás, mudou desde 99. Então, por isso é importante aquele ponto que você falou sobre a previdência, sobre o planejamento, que é o quê? Sempre as pessoas pagaram no valor mais alto que conseguirem, porque, salvo o contrário, o valor que pagar abaixo vai acabar influenciando e trazendo para baixo o cálculo do benefício.